Fala moçada, fala galera do extensivo aqui do Objetivo São Carlos. Espero que todos estejam bem. Estamos aí nos resguardando, se Deus quiser, esperando passar todo esse problema de coronavírus para a gente voltar aí presencialmente. Porém, enquanto isso, vamos aqui, né? Vamos estudando por aqui, vamos retomando aí algumas coisas para dar continuidade, não podemos parar não. Moçada, o que eu quero falar para vocês em relação à minha aula de hoje? Nós paramos exatamente no assunto de grau de importância altíssimo em termos de incidência vestibular, que se chama calorimetria. Uma das partes da termologia que mais aparece. Estudo dos gases, calorimetria é o que mais cai, gente. Então, quer dizer, não dá para eu chegar aqui e falar, gente, eu vou já mandar bala, eu tinha começado lá a teoria do módulo 2, 3 e vou para exercício, já vou para o módulo 4. Não vou fazer isso. Eu vou retomar alguns conceitos com os senhores para a gente dar continuidade. Espero que os senhores retomem, relembrem as coisas para a gente poder fazer os exercícios. Vai faltar um negocinho chamado trocas de calor, mas acho que ficaria muito pesado para um vídeo só. E aí eu vou fazer na próxima, mas não tem problema. Como é grau de importância altíssimo, eu tenho que ter um carinho especial para essa matéria. Perfeito? Tem algumas que dá para a gente ir mais rápido, mas essa não. Essa vamos com calma, vamos devagar para você relembrar, entender tudo, isso aí bonitinho. Vamos retomar? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Você lembra qual que era a definição de calor? Energia térmica em trânsito. Mas para isso acontecer, os corpos têm que ter temperaturas diferentes. Aí vem lá, o corpo A está mais quente que o corpo B. Ô JG, para onde vai o calor? Sempre do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. A definição de calor é essa. Para existir o calor tem que ter o quê? Variação, diferença de temperatura entre os corpos. Ok? Sempre essa ideia. JG, beleza. E aí? Aí é o seguinte, quando depois que o corpo B ganhava o calor, ele ia ficar com a mesma temperatura que o corpo A. A gente chama de temperatura de equilíbrio térmico. Quando que isso ia acontecer? Quando os dois atingissem a mesma temperatura. Equilíbrio térmico é isso. Você lembra como que a gente media esse calor? A gente media esse calor em calorias, a gente media esse calor em joules. Se tiver que relacionar uma caloria, 4,18 joules, geralmente ele aproxima para 4 joules para fazer exercício. Isso é importante, viu, gente? Definir a parte teórica de calor. Lembra que eu falava em sala de aula? Cidadão manda um bilhete, aqui está calor. É errado fisicamente. Um local falar que está calor. A temperatura está alta, aí está correto. Falar que está calor naquele ponto está errado, porque o calor só existe se tiver uma variação de temperatura. Não posso falar que a sala no único ambiente está calor, percebeu? No cotidiano a gente fala, mas o correto não, fisicamente. Aí eu falava assim para vocês, lembra de capacidade térmica? Eu falava assim, moçada, eu gosto muito de chamar, entre aspas, eu gosto de chamar de inércia térmica, lembra? Inércia térmica mede a dificuldade que o corpo tem para mudar a temperatura, ganhando ou perdendo calor. Então, o que é que você está querendo falar, JG? O corpo que tem mais dificuldade de mudar a temperatura tem mais inércia térmica, para fazer uma analogia com massa lá na gravitação. O corpo que tem maior massa tem maior inércia para sair na situação do repouso, por exemplo. Então, eu gosto muito de definir desse jeito. Nós vamos até relembrar mais para frente. Você lembra que a equação da capacidade térmica é a razão da quantidade de calor que ele ganhou ou perdeu pela variação da temperatura. Então, na hora que você está analisando o calor pela variação da temperatura, é importante esse cesão. Calor pela variação da temperatura, o que acontece, JG? A hora que você vai jogar as unidades, vai ficar calor, o que mais aparece? Calorias. Variação de temperatura, graus Celsius, caloria por grau Celsius. Mas pode ser calorias por graus Fahrenheit, pode ser calorias por Kelvin? Pode. Sistema internacional aparece geralmente o que? Joules por Kelvin. Então, a mais usual é calorias por grau Celsius. Mas vale a pena lembrar que se aparecer o calor por temperatura, se chama capacidade térmica, fazendo análise dimensional, ok? Você lembra do calor específico? Eu falo assim, gente, calor específico é um valor constante de cada substância, característico de cada substância. Eu não sei se os senhores vão lembrar, quando eu fiz em sala de aula, eu desenhava 3 bloquinhos de ferro de tamanhos diferentes. Falava, gente, eu vou esquentar os 3. E perguntava, eles têm a mesma capacidade térmica? Aí a resposta era não. Por quê? Porque a modo como vai variar a temperatura desses 3 corpinhos de ferro de massas diferentes vai ser uma maneira diferente, vai variar de maneira diferente, melhor falando. O corpinho que é menor vai esquentar mais, vai ter uma variação de temperatura maior. O corpo que era maior vai ter uma variação de temperatura menor, mais difícil se propagar por todas as moléculas. Então, as capacidades térmicas dos 3 corpos de tamanhos diferentes, por exemplo, de ferro,
eram diferentes. Mas quando eu dividi essas capacidades térmicas pelas suas respectivas massas, eu chegava exatamente num valor constante, que é o calor específico. Então o que é o calor específico? É a razão da capacidade térmica pela massa. Ou a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico, tanto faz. É assim que a gente pode relacionar. A relação entre capacidade térmica e calor específico é em função da massa, percebeu? Então, isso que é a ideia. A hora que você faz análise dimensional de calor específico, já que é capacidade térmica por massa, o que é a capacidade térmica? Calorias por grau Celsius. Massa, geralmente é medida em grama. Caloria por grau Celsius dividido por grama dá caloria por grama grau Celsius. Percebeu? Essa é a mais usual, mas pode aparecer no SI? Pode. Deixa lá em joules por Kelvin a capacidade térmica, a massa em quilogramas fica joules por quilograma Kelvin. Percebeu? Pode aparecer assim também. Então, isso é importante. Além disso, é importante saber as definições teóricas, a leitura de calores específicos. Vocês senhores lembram dessa parada? Eu falava assim, gente, a água tem um alto calor específico. O Enem já perguntou, inclusive, sistema de arrefecimento dos automóveis. Por que usa isso no radiador do carro, usa água? Resposta, devido ao alto calor específico. Demora a água para ganhar calor. Então, como ela demora para ganhar calor, para variar a temperatura, ela vai fazer o sistema de refrigeração dos automóveis. JG, que mais? Eu falava assim para os senhores, a areia já em compensação, como o calor específico 5 vezes menor que a água. Então, quem tem menor calor específico ganha calor mais fácil. Vocês lembram quando eu fazia a leitura? Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Como que eu faço a leitura? Para 1 grama de água, é estranho falar, mas é assim, tá? Mesmo que ela é líquida. 1 grama de água, variar a temperatura ou aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, ela tem que receber 1 caloria. Areia. Para 1 grama de areia aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, ela precisa receber 0,2 calorias, ou 0,2 calorias. JG, o que você está querendo falar? Para água, ou melhor, para areia ter a mesma variação de temperatura de 1 grau, um aumento de 1 grau, precisa receber 5 vezes menos. Por isso que ela tem o quê? Um aumento, uma variação de temperatura maior. Aquelas histórias todas que eu falava para os senhores. O cidadão vai durante a praia, durante o dia, lá uma meio-dia, a água está mais gelada, a areia está quente. A hora que retornar, tipo umas 5, 6 horas da tarde, o que vai acontecer, JG? A areia já está mais gelada e a água está mais quente. A água demora para ganhar o calor, mas ela demora para perder também. Percebeu? A areia já não, ela ganha calor e perde o calor facilmente. Você lembra quando eu perguntava assim para relacionar as duas? Por exemplo, olha para essa tabela. Você poderia até parar o meu vídeo e tentar responder. Não sei se os senhores vão lembrar. Eu vou te dar 2 materiais. Eu vou te dar, por exemplo, o alumínio e o aço. Repara ali os calores específicos. Alumínio 0,21, o aço 0,1, ok? Pergunta. 1 kg de alumínio e 1 kg de aço. Quem tem maior capacidade térmica? O alumínio ou o aço? Você consegue responder? Eu perguntei capacidade térmica. Aí você fala assim, pera lá, JG. O que é isso? Na mesma massa, quem tem o maior calor específico vai ter maior capacidade térmica, sem dúvida nenhuma. O calor específico que acontece, o alumínio é maior, então ele vai ter a maior capacidade térmica. São diretamente proporcionais com a massa constante. É mais difícil variar a temperatura do alumínio por ter esse maior calor específico, é isso, é? Agora, o aço, é mais fácil variar a temperatura dele. Ele tem uma variação de temperatura maior, ele esquenta mais o aço. Então, a inércia térmica do alumínio é maior. Lembra que eu te explicava? Agora, vem para cá, eu falava assim em sala de aula. Gente, quem tem maior capacidade térmica? Um copo de água ou uma piscina de água? Opa, agora quem é constante? É o Czinho, o calor específico. Quem tem maior massa vai ter maior capacidade térmica. Sem dúvida nenhuma, a capacidade térmica da piscina é muito maior. É muito mais difícil variar a temperatura da piscina de acordo com a grande massa que tem de água, do que o que um copo de água. Lembra disso tudo? Aí eu falava assim para os senhores, olha só, se eu pegar a fórmula da capacidade térmica e a fórmula do calor específico relacionado com a capacidade térmica, juntar as duas, eu chegava na famosa equação do Key-Macete. Quando que eu uso ela mesmo, JG? Quando o corpo mudar a temperatura sem mudar o estado físico. Tem um bronze, recebeu calor, depois que ele recebeu, ele continuou. Ele estava no estado sólido, permaneceu no estado sólido. Ele só vai ter uma variação de temperatura, mas ele não vai mudar o estado físico. Ele estava no estado sólido, permanece no estado sólido. Que macete. Perfeito? Vocês já sabem até que eu estou falando quando a gente chegar lá no módulo 4, se mudasse o bronze derretesse, aí eu teria que fazer o que mole. Aí teria mudança de estado físico. Aí eu falava assim para os senhores, toda vez que um corpo estiver ganhando calor, significa que toda vez que o corpo for positivo, essa quantidade de calor, que ele está recebendo, né, calor, quando for o Q positivo. Quando o Q for negativo, menos 10 calorias, é porque ele perdeu o calor, percebeu? Esse jogo de sinais é importante.
E aí eu terminava falando assim, gente, uma das principais equações de potência, de calorimetria relacionada à potência, que se chama potência térmica. Razão da quantidade de calor pelo tempo, ΔT de tempo, não vai confundir com temperatura, por favor. ΔT de tempo. Então, calor por tempo, em termologia é muito usado essa equação, em eletricidade, energia por tempo, lá na parte de mecânica, trabalho por tempo, é muito usual, gente, cai demais. Tudo você vai medir lá. Quais as unidades? Calorias, porque é calor por tempo em segundos, calorias por segundo, calorias por minuto, joules por segundo, energia em joules ou calor em joules, tempo em segundos, joules por... e etc. Só que essa que eu destaquei em azul para os senhores tem que ter um carinho especial, porque ela recebe o nome de watts. A potência é medida em watts. Toda vez que eu falar um determinado micro-onda de tantos watts, na hora, joules por segundo, eu vou ter que mexer com a energia, ou seja, com calor em joules e, consequentemente, o tempo em segundo. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. E o que eu queria fazer com os senhores agora? Eu queria treinar exercícios. Eu vou pegar exercícios que eu não fiz em sala de aula com vocês. Se faltou um ou outro, por favor, me avisem no grupo do WhatsApp. Vai faltar de trocas de calor, que eu já vou deixar para a próxima aula, já estou até adiantando para vocês, mas esses eu queria treinar, que provavelmente não deu tempo de fazer tudo, e eu quero retomar com os senhores. Olha esse da Unicamp, bem suave. Ele fala lá na depilação a laser, ele fala o que acontece. A raiz da pele, considera uma raiz da pele de massa 2 vezes 10 a menos 10 kg, está com a temperatura inicial de 36 e vai chegar com a temperatura de 46 na hora que for aquecida pelo laser. Ele deu o calor específico da raiz, olha lá, 3 vezes 10 a terceira joules por quilograma grau Celsius. Qual o calor absorvido pela raiz durante o aquecimento? Moçada, um exercício muito suave, não tem treta, só vai mudar a temperatura, né? Só, que macete, na hora. JG, e aí? A massa ele deu, o calor específico ele deu, a variação de temperatura ele deu. Só aplicar a fórmula. Tem algum problema, alguma treta? Nada. Na hora que eu fizer essa brincadeira aí, 46 menos 36, 10, e aí? 6, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10 a menos 10 com 3, o que eu vou ter lá? Menos 7 mais 1, ou seja, 2 vezes 10, 6 vezes 10, né? 2 vezes 3, 6 vezes 10 a menos 6 joules. Agora, olha que é interessante, bem suave, tá? Bem suave mesmo. Estilo Unicamp, realmente primeira fase, não tem muita treta não. Agora tem uma informação importante, por isso que eu quis fazer. Quem manda no seu exercício é o calor específico. Ele já deu, ele foi generoso, ele deu a massa em quilogramas. Se ele tivesse dado em grama, eu teria que transformar para quilograma, por causa do calor específico. Agora, se o calor específico fosse 3.000 joules por grama grau Celsius, eu teria que pegar aquele 2 vezes 10 a menos 10 quilogramas e passar para gramas. Cuidado, gente. Quem manda no seu exercício é a constante, o calor específico. Se fosse 3 vezes 10 a terceira calorias por quilograma grau Celsius. E o que acontece? Eu ia rachar a resposta em calorias para depois fazer a relação de calorias para joules, que ele ia dar 1 caloria, 4,2 joules. Aí eu converteria. Por favor, lembra dessa dica. Eu só quis fazer esse exercício para te dar essa dica. Quem manda no exercício são as unidades do calor específico. Perfeito? Não esquece disso não. Olha que exercício bonitinho esse terceiro, também aí dos módulos 2 e 3, tá? Tá tudo aí na apostila dos senhores. Um objeto de massa 400 gramas, constituído de um material de calor específico sensível de 1.000 joules por quilograma grau Celsius, faltou uma barrinha ali, às vezes ele não reconhece, mas tudo bem, é joules por quilograma grau Celsius, foi colocado sobre uma fonte que forneceu a razão de 8.000 joules por minuto. Após 5 minutos, a temperatura do objeto, que estava a 20 graus Celsius, atingiu 80. Sabe-se que parte do calor fornecido pela fonte foi dissipada para o meio externo. Qual que é essa quantidade de calor que foi dissipada? Essa é a pergunta, que foi para o meio externo. Um exercício muito bonitinho, muito legal. Sabe qual que é a ideia? A ideia é os senhores fazer o seguinte, ó. Qual que é o calor total produzido por essa fonte, devido à potência dessa fonte calorífica? JG, o que eu tenho que fazer? Ele deu para os senhores potência calor por tempo, né? Falar, pera lá, professor, como que eu vou achar? Se eu tenho, mas ele não deu a potência, deu, né? Joules por minuto. Ele deu a potência para os senhores, joules por minuto, calor por tempo, ele deu tempo. Então, potência, calor por tempo, eu chamei esse calor de Q1 para comparar, tá? Na hora que eu isolar esse calor 1 é a potência vezes tempo, ou seja, 8.000 vezes 5, posso fazer assim direto? Tá, pode, porque já é 8.000, 8 vezes 10 a terceira, joules por minuto, e o tempo está em minutos, vai sair em joules, sem problema. 5 vezes 8, 40, 40 vezes 10 a terceira, 4 vezes 10 a quarta joules, fechou. JG, e agora? Só que aí que tá, esse é o calor produzido pela fonte
calorífica em função do tempo e da potência da fonte. Mas espera lá, em função do calor que ele pode também ganhar ou perder pela variação de temperatura, no caso ganhar ali, como que ficaria para aquecer 400 gramas desse corpo, já que ele tinha dado a massa para os senhores? Aí o que acontece? Eu tenho a massa, o calor específico, ele falou que variou de 20 para 80. Então olha lá, a hora que eu fizer pelo que macete, só que repara, é aquilo que eu falei no exercício anterior. O que o senhor fez agora? 400 gramas. O calor específico é 1000 joules por quilograma. Quem manda é o calor específico. Passei a massa de 400 gramas para quilograma. 0,4 vezes o calor específico, 1 vezes 10 a terceira. Faltou um parênteses aí, o programa não reconhece, tá? É 80 menos 20, que é 60. 60 vezes 0,4, 24 vezes 10 a terceira. Ou simplesmente 2,4 vezes 10 a quarta joules. Olha que interessante. Então eu percebi pela potência calorífica quanto que foi o calor que ele ganhou e pela equação do que macete, ao mudar a temperatura, essa massa, esses 400 gramas, ele ganhou 2,4. Então, pera lá, era para ele ganhar 4 vezes 10 a quarta. Se ele ganhou 2,4 vezes 10 a quarta, o que aconteceu? Teve perdas, né? É isso. O exercício nada mais é que de falar isso para os senhores. Era para ser, se fosse uma eficiência de 100%, era para ser esse 4 vezes a quarta, mas como teve perdas, foi 2,4 vezes 10 a quarta. Poderia pedir eficiência, faz um sobre o outro, né? Ou simplesmente o que ele está perguntando, quanto que dissipou? O total, o que ele poderia fornecer, que é 4 vezes 10 a quarta, menos o que realmente ele usou, 2,4. Ou seja, 4 vezes 10 a quarta menos 2,4 vezes 10 a quarta, os senhores vão chegar realmente 4 menos 2,4, 1,6, mantém a base 10, toda soma e subtração o senhor vai manter a base 10, os senhores vão chegar na alternativa A, 1,6 vezes 10 a quarta joules, ok? Vem para cá, último exercício. Olha o que eu quero fazer com os senhores. Esse exercício é interessante, ele não é simples assim não. Olha que exercício que vale a pena comentar. Um exercício difícil, entre aspas, tem que saber interpretar com bastante calma. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e a sua temperatura inicial de 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Olha que interessante isso, moçada. E dá as informações para você. Queimou 2,5 gramas de castanha de caju e está dando, ó, quantidade por porção, 10 gramas, são equivalentes a 2 castanhas. O valor energético, 70 kg. Esse quilo é 1000 calorias. 70.000 calorias. Carboidrato 0,8, 3,5, proteína grama, 3,5 gramas de gorduras totais. O que me importa é o seguinte, ó, pera lá. Eu tenho então 10 gramas, 2 castanhas, 70.000 calorias. Os senhores concordam? Então, de acordo com essa tabela, eu tenho calor, eu tenho a massa. Eu posso até analisar o calor de combustão da castanha pela capacidade térmica, né? Calor por massa. E aí, na hora que eu fizer essa brincadeira aqui, ó, vê se vocês entendem o que eu vou fazer. Ou melhor, não vou nem falei errado, capacidade térmica não, vou falar diferente. Calor de combustão, mais fácil para não confundir. Capacidade térmica, calor pela variação de temperatura. Por favor, chamar calor de combustão para ficar mais fácil, para nem relacionar com capacidade térmica. Se fosse variação de temperatura, ficaria legal. Nesse caso, não. Vou chamar de calor de combustão. Poderia até ter mudado a letra, sem problema. Esse calor de combustão, 70.000 por 10, ou seja, 7.000 calorias por grama. Agora dá para entender. Entendeu o que, JG? Para cada 1 grama, o que acontece? Na combustão dessa castanha, 7.000 calorias são fornecidas. Como que o senhor chegou nisso? Pela tabela. Então, esse cálculo do calor de combustão foi através disso que eu cheguei. Percebeu? Então, eu fiz em função disso para relacionar esse calor de combustão. Mas por que o senhor está querendo fazer em função de calor de combustão? Para cada 1 grama, 7.000 calorias, quantas gramas ele usou? 2,5, né? Então, poderia pensar assim, ó, o total produzido por 2,5 é essa massa vezes esse calor de combustão. Então, quer dizer, 2,5 vezes 7.000, 17.500 calorias. Olha só, qual foi a quantidade de calor produzida? De quanto? De 2,5 gramas de castanha de caju. Produziu isso aqui. Aí usou integralmente, aí que tá, né?
Após a queima total, ele concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Além de tudo, aproveitou 50%. Então, qual foi a energia, o calor utilizado de fato? Quer dizer, 50% do 17.500. 0,5 17.500, ele aproveitou de fato 8.750 calorias. Olha como que é interessante. E aí, JG, agora dá para resolver. Em função desse calor aproveitado por essa queima de 2,5 gramas de castanha de caju, quanto que eu vou conseguir fazer a minha água chegar na temperatura final? Quanto de água, JG? 350 gramas de água. Estava a 20 graus Celsius. E o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. Quanto que vai? Com esse calor que vai usar, qual a temperatura final? Aí você joga no queima-aceite, né? Para esquentar os 350 gramas de água. Na hora que você estiver fazendo isso aí, ó, 8.750 igual a 350 vezes 1, faltou um parênteses aí, o programa não reconhece, θF menos 20. A hora que o senhor isolar, passa o 350 dividindo, passa o 20 somando, os senhores vão chegar exatamente em 45 graus Celsius a temperatura final da água. Então, olha de novo, retomando, eu tenho que achar o calor de combustão, por favor, só para retomar, para depois, em função dessa razão de calor por massa, fazer para 2,5, né? Para fazer a proporção, uma regrinha de 3, né? 1 grama, 7.000, 2,5x. Ótimo, só multiplicar. Para usar 50% de que foi aproveitado desse calor, para depois fazer o queima-aceite. Essa era a ideia. Perfeito? Queridos, então o que eu quis fazer? Eu quis retomar a calorimetria para depois a gente voltar. Se eu voltar o quê? A gente vai agora, na próxima aula, já vou fazer trocas de calor com os senhores, treinar exercício, porque é um assunto muito importante. Aí nós vamos prosseguindo ainda, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus, tchau!